Agora vamos para um pouco de história aqui. Talvez você ainda não teve essa aula aqui na Alfa, eu fiz questão de gravar ela para você. De exterminadores a controladores de pragas. Deixa eu trazer um conceito para vocês que é muito importante entendermos aqui na Alfa. Aqui na Alfa, a gente não utiliza a palavra veneno. Nós falamos praguicida, ou inseticida, ou raticida, ou culpinicida. Primeiro conceito. A palavra dedetização é uma palavra que nós não utilizamos no nosso vocabulário técnico do dia a dia, mas ela é uma palavra ainda presente na boca do cliente. E o cliente vai chamar essa palavra, inclusive, é uma das palavras mais caras do Google, tá? E agora eu vou explicar para vocês de onde vem essa palavra dedetização, para você entender o conceito. E talvez você vai agora por aqui entender o porquê não se fala veneno. Vamos lá. Bom, o controle de pragas profissional e organizacional, ele é uma arte, ele é uma ciência, ele é uma tecnologia e ele é um comércio que protege a saúde, o conforto e o gênero humano. Ele preserva as propriedades e os prejuízos e as destruições relacionadas à ligação do humano, né, com o caso de insetos, roedores, ervas daninhas, ervas invasoras, tá? Esse conceito é de Robert Stinger, né, que é um alemão. O homem, reconhecendo a incrível complexidade biológica de um mundo, interpretou inicialmente que praga e doenças eram punições enviadas por forças superiores. Isso era uma coisa que vem lá dos contextos até bíblicos, né? Ainda hoje, em muitas regiões, em muitas etnias, as pragas e doenças são encaradas como resultado de um pecado, até as infrações religiosas. Os ratos, por exemplo, existem indícios de exterminadores de ratos nos tempos romanos. E esse termo utilizado, né, para esses exterminadores era muricidos, termo latino que significa matar rato, que sugere a existência de exterminadores em Roma. Então, olha só que bacana. Lá de trás, lá em Roma, já existia essa profissão, né, que era o muricidos. Os exterminadores, eles se tornam especialistas realmente técnicos na Inglaterra. William Dalton e o William Howard formam as primeiras empresas. Eles são a primeira empresa de controle de pragas. Olha como não é muito distante, em 1714 a 1811. Por quê? A industrialização vem, a urbanização vem e causa graves problemas de saneamento. E aí vai trazer o quê? Pragas, né? Então, ratos, percevejos, baratas, formigas, mosquitos, pulgas, carrapatos e por aí vai. Então, por causa da industrialização que veio, houve uma movimentação, houve uma mudança no ambiente, no cenário populacional, de espaçamento territorial, as pragas vêm, né? E aí, nos meados do século XIX, várias empresas se estabelecem como exterminadores de pragas e começam a utilizar produtos importados da Alemanha. Então, XIX já começa, as empresas já começam a se movimentar. Na história dos pesticidas, elas começam na antiguidade. Para você ter uma ideia, antes de Cristo, os povos da China, da Grécia e da Suméria já tinham percebido o efeito de alguns inorgânicos no combate a insetos da colheita, tá? E esses inorgânicos, eles são relacionados a o crisântemo, a vários outros, né, ácido crisantêmico que vem da planta crisântemo e por aí vai. Na Segunda Guerra Mundial, em 1932, com o desenvolvimento do Letane 384, esse foi o primeiro inseticida orgânico, iniciando-se um segundo período da história do inseticida. Justamente nessa época, não apenas os compostos em si foram aprimorados, bem como até os equipamentos de aplicação. Começou a se desenvolver equipamentos de aplicação já com essa questão da inovação. Então, da Primeira Guerra Mundial, né, no final da década de 30, foi um fator importante nessa linha do tempo. O desenvolvimento desses agentes nervosos mais letais serviu como substituto de agentes químicos, no uso de agente químico. E com isso, inúmeras pesquisas começaram a ser feitas de acordo com essa área. E aí nós temos aqui o mais conhecido inseticida que foi descoberto pelos cientistas, né? Que descobriram a classe do Ster
organofosforado altamente letal que age, né, nos agentes nervosos ainda mais tóxicos, né, que a gente pode imaginar, tá? Para você ter uma ideia sobre essa questão do DDT, só para você ter uma ideia, né, da maneira que ele atua, como ele é um produto assim de muita toxicidade, né? Que ele contamina o solo, leva mais de 30 anos aí para sair, tá? Por isso que hoje ele foi banido. Então, assim, ele não pode ser utilizado, tá? Ele era um inseticida que ficava atuante por muito tempo. Mas olha a mentalidade de como que era utilizado o DDT. Nas trincheiras de guerra para controlar piolho, essas pragas que acabam crescendo nas trincheiras de guerra. Clubes, olha ali, aplicando DDT com fog sobre as pessoas bem tranquilas. Creches, imagina aqui, pessoal se alimentando, escolas e o DDT pegando aqui, né? Imagina, cancerígeno, altamente tóxico. Olha aqui, para piolhos, né? Olha aqui, ó, cabeça das pessoas. Então, é um produto extremamente perigoso. 4 a 30 anos para se degradar, porque a maioria dos nossos inseticidas são biodegradáveis. Esse leva de 4 a 30 anos para se degradar. Se infiltra na água e contamina os mananciais, interrompe o equilíbrio natural. Então, mata peixe, mata tudo que é praga não alvo, né? Então, ele atua no sistema nervoso central, altera comportamentos, distúrbios sensoriais do equilíbrio e atividade da musculatura involuntária, depressão, centros vitais, particularmente a respiração. Isso aqui foi um estudo feito em 1997 sobre o DDT. Por isso ele é banido no Brasil. Não existe DDT no Brasil. Aqui só para vocês entenderem um pouquinho da história dos inseticidas. Ele não era, né, um inseticida biodegradável. Todos os nossos inseticidas são biodegradáveis. O que quer dizer isso? Eles se degradam com facilidade na presença de temperatura, chuva, sol, poeira, micro-organismos. Por isso que o nosso residual por laboratório é de até 90 dias, mas ele pode se degradar muito antes, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho sobre o DDT.